sou Lucas Girardi, eu sou arquiteto urbanista. Eu também, um pouco a maneira aqui da Carla, passei por uma mutação profissional. Então, depois de 10 anos praticando arquitetura e urbanismo, no escritório, no coletivo de arquitetura, trabalhando com mobilidade urbana, eu comecei a me aproximar, assim, talvez uma aproximação que eu sempre tivesse tido, mas ficou claro para mim, a necessidade de entender a maneira como as tecnologias digitais, tecnologias da informação, como que elas estão distribuídas, né, pelo meio ambiente. Então, perguntas muito básicas, né, como é que o sinal chega no meu telefone, né, desde coisas assim elementares, né, até entender como funciona o sistema de GPS, até entender como que são distribuídos os data centers e coisas do gênero. Então, a partir dessa pergunta, dessa inquietação, eu mergulhei num universo, né, que eu não imaginava encontrar. Então, meu trabalho é um pouco buscar compreender o contexto que permite que a gente possa pensar em cidades inteligentes hoje. Por que as cidades hoje são tão presentes no discurso, não mais no discurso do urbanismo, mas no discurso das empresas também. A gente vê vários setores debruçados sobre essa questão. Então eu considero que o meu trabalho é um trabalho, uma espécie de arqueologia, né, desse momento que a gente está agora. Então eu vou muito buscar na história momentos, modelos, teorias, para a gente, de alguma maneira, ter um subsídio para interferir, né, para projetar, para desenhar, para pensar tanto o ambiente construído, stricto sensu, né, que eles chamam de tijolos e argamassa, até nessa dimensão que o Caio falou, do urbanismo de eventos, né, de ocupações, de acontecimentos, coisas que são extremamente efêmeras, né, esses acontecimentos também podem ser objeto de arquitetura. Eu atualmente sou um dos coordenadores do grupo de estudos Cenários Urbanos Futuros, junto com o Caio Vação, o Gabriel Figueiredo e o Ivan Souto. Nós estamos hoje sediados no Mob Lab da Prefeitura. Eu também sou pesquisador do CEST, lá na Poli, na Escola de Engenharia Elétrica da Poli, que é o Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Então, assim, como foi me dado 15 minutos, agora muito severa, eu resolvi escrever, gente, escrever. E eu vou ler para vocês algumas reflexões que eu espero que sejam provocantes, provocadoras, instigantes. A ideia é um pouco levantar subsídios para a conversa, para o debate, certo? E não tanto expor, vamos dizer assim, projetos que eu tenha feito. Então vamos lá. A primeira questão que trouxe a gente aqui é a cidade do futuro, né? Então, e aí eu fiquei pensando, né? Nós já estamos na cidade do futuro. E aí você fala, nossa, bem, essa cidade aqui, ela é o futuro, a cidade do futuro imaginada pelos nossos antepassados, né? Então, o estado do urbanismo hoje ele é resultado de um desejo, de uma política, de uma ação popular, de uma ação coletiva, de uma série de fatores históricos, sociais. Então, né, exatamente qual futuro foi imaginado e que nos trouxe até aqui, etc. Então, meu texto aqui é um pouco uma reflexão sobre o papel da tecnologia, da inovação nesse cenário. Então, a história das cidades, do urbanismo, é cheia de utopias urbanas ricamente ilustradas. Mas em comum entre essas propostas urbanísticas é a indissociabilidade entre a cidade ideal e a sociedade ideal. E essa é a chave da questão agora. A gente não pode nos furtar a projetar tanto o lugar onde nós vamos habitar, mas também quem nós queremos ser. Então, o debate sobre cidades inteligentes, sobre cidades do futuro, passa muito por um redesenho da sociedade. E hoje a gente pode efetivamente falar nisso. Então, se falava muito em reengenharia, né, nos anos 90. Hoje a gente pode falar em design, né, em desenho de sociedade, como, por exemplo, está sendo praticado na China e como, por exemplo, é praticado aqui de N maneiras, que depois a gente pode discutir no debate. Então, a cidade está acontecendo, essa cidade do futuro já está aqui.
e como que as nossas práticas presentes estão projetando esse futuro. Então, as tecnologias disponíveis que estendem nossas potencialidades de ação, elas são construções coletivas e elas são o estado atual de uma longa acumulação e sedimentação de pensamentos, de saberes e de técnicas. Hoje, todas elas desembocam aqui agora. A gente vive uma espécie de apoteose de todas as teorias, estudos, pensamentos, ideias, patentes. Elas todas estão em interação no nosso ambiente agora. Nós vivemos no meio disso. E a cidade é uma tecnologia dessas. É uma tecnologia de controle ambiental, depois a gente pode falar mais sobre isso. E ela é uma tecnologia de longa evolução, né? O termo de Long Term Evolution, né? Está ligado à telefonia celular, a LTE, né? Tem sempre essa sigla. Mas a cidade também ela tem uma longa cauda, ela tem uma longa evolução. Bem, eu chamei de pregnante, né? De coisa que está impregnada. A pregnante narrativa das cidades inteligentes recoloca hoje no debate essa questão da utopia. E ela propõe um imaginário compartilhado para essa atávica atividade de ordenação do habitat humano, do nosso ambiente. Então, se a gente acha que Smart Cities é uma novidade total, se você for andando, pegar um bondinho e voltar na história, você vai ver que toda mudança tecnológica, toda a sociedade propõe a sua cidade. E aí, no caso, a metáfora tecnológica vigente. No caso aqui, esta não era do cérebro, portanto, é a cidade inteligente. No século XVII, as metáforas eram com sistemas hidráulicos, né? Então eles gostavam mais de fazer analogias com o sistema digestivo. Que, aliás, funciona muito bem para os nossos tempos atuais. Bem, mas qual projeto de sociedade está implícito nas cidades inteligentes? Que ideia de inteligência está predominando? E essa ideia que predomina, ela dá conta da imensa complexidade da sensibilidade humana? Ou seja, a noção de que nós temos várias inteligências, certo? Então, essa inteligência que está sendo proposta é uma inteligência lógico-matemática, né? De um certo tipo, que aciona uma certa região do nosso cérebro, do nosso conhecimento, muito em cima do que hoje está sendo chamado de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics, e esquece completamente dessa dimensão que o Caio aponta constantemente do design, da criação, da arte, da ciência, da tecnologia para a construção desse novo ambiente. Então, bem, eu vou aqui contar uma velha história, né? O ser humano criou suas ferramentas em relação de pleno envolvimento com a natureza. E assim, acabou por transformar a si mesmo e o seu ambiente simultaneamente. O desejo era o alívio do fardo de suas atividades. A invenção dessas ferramentas transforma o tempo, pois acelera os processos e libera espaço para outros, vamos dizer assim, brain time. Transforma a nossa subjetividade e, durante séculos, a reconfiguração do ambiente por meio de ferramentas e de novos imaginários decorrentes dessa reconfiguração deu-se em ritmo e forma diferenciais pelos inúmeros territórios culturais. Então vamos pensar que uma tecnologia como a pólvora foi descoberta na China há muitos séculos, mas ela só vai ser usada de uma determinada forma, né, pelos europeus muito tempo depois. Então a tecnologia tem essas temporalidades. Hoje a gente entra num período de convergência desses tempos, né? A tecnologia é implementada simultaneamente em vários lugares. No entanto, a industrialização da produção e distribuição do conhecimento, iniciada com a invenção da imprensa, alterou a cadência para um ritmo extraordinário. Então, uma série de invenções revolucionaram as relações sociais a ponto de construir uma nova imagem do mundo. Nessa hora eu lembrei da canção Terra, do Caetano Veloso, que é uma ode ao satélite, né? Então, bem, essas invenções elas transformaram as relações sociais e espaciais a ponto de transformar a ideia de humano, a ideia de sociedade, e inaugurou o pensamento ecológico no Ocidente. Ou seja, a visão de satélite nos permite uma visão de todo que nunca existiu. Só Deus tinha esse poder antes. Bem, com essa homogeneização dos usos do tempo, né, que as novas tecnologias da informação permitem, a sociedade tornou-se um campo de provas.
um laboratório vivo, cujas regras de experimentação são definidas em ambientes legislativos e no debate público. Eu já fiquei para trás das minhas imagens aqui. Eu queria ter mostrado isso aqui, ó. Hoje a tecnologia já não mais relaciona-se organicamente com o corpo humano e com o tempo, vou tentar acelerar porque senão não vai dar, e com o tempo dos processos sociais. Sua temporalidade impõe-se sobre os ritmos da natureza. Novos inventos são introduzidos nas sociedades antes mesmo de existir um ambiente de validação ampla dos condicionantes implícitos em cada ferramenta. Por exemplo, tendo em mente o contexto das cidades brasileiras, vamos pensar no carro de controle remoto, que o pessoal chama de carro sem motorista. Que problema ele vem resolver? Pensando na logística de distribuição de mercadorias baseadas em drones. O problema de quem isso está resolvendo? Pensemos nos efeitos urbanos do Uber e do Airbnb sobre a vida urbana. Que pessoas e instituições são impactadas por essas tecnologias? Quem está pedindo essas tecnologias? A qual problema ele se endereça? E mais, que novos problemas elas irão criar? Que mudanças no poder político e econômico podem acontecer quando tal tecnologia for adotada? Essas são algumas das 7 perguntas que o Neil Postman, que foi um educador e um media scholar norte-americano, recomendava fazer a cada nova tecnologia que emergia. Nosso estado de suspensão do juízo crítico em relação à tecnologia acontece porque nos condicionamos a avaliar as tecnologias pela sua conveniência, mas nunca pela soma de seus efeitos ambientais, que é a maneira pela qual podemos analisar a qualidade de toda a tecnologia, que é justamente a sua escala ambiental. Nossa, o que é isso? Então, se a gente fala em conectividade, né? O que é conectividade? A gente está falando de elementos, todo tipo de elemento emitindo sinais uns aos outros, certo? Transmitindo informação. Isso aqui é um recorte de uma esquina, mas a gente pode multiplicar isso para todas as cidades do planeta. Então, eu estou falando assim que a questão da conectividade, para além da nossa conveniência de poder pedir uma pizza, um Uber ou mandar um xingamento antes da gente poder pensar que não quer fazer isso, para a gente poder ter essa conveniência, a gente precisa reconfigurar nosso ambiente inteiro. Bem, a convergência tecnológica, era essa imagem, agora eu estou certo. A convergência tecnológica que hoje nos permite sonhar com uma cidade automática, entre aspas, é um trabalho de séculos de pensamento aplicado. Ou seja, a convergência tecnológica é um produto de séculos de pensamento aplicado. Mas é também o produto de lobbies, de alianças industriais e de uma solidariedade muito estreita, isso é muito importante, muito estreita entre setores militares de países do norte e seus conglomerados de informação e entretenimento. Então, um ambiente de abundância de comunicação e conectividade é um projeto de sociedade, mas um projeto cujas linhas mestras foram desenvolvidas paralelamente aos processos políticos democráticos, implícito a eles e os influenciando profundamente. Não vamos esquecer que toda a tecnologia que hoje utilizamos é resultado de políticas de inovação e, portanto, de um direcionamento de recursos e de energia da sociedade. Hoje isso está cada vez mais claro para o público. Porém, esses atores industriais, e a gente pode pensar em Cisco, Sun, Oracle, Siemens, Google, IBM e um grande elenco. 5 minutos? As perguntas eu continuo. Esses atores industriais, ao capturarem em sua esfera o próprio discurso público, implicaram-se de forma irreversível nas narrativas principais sobre as formas de se desenhar a sociedade. Em outras palavras, essa esfera tecnológica se tornou a própria forma de se fazer política. Agora, com nossos terminais em mãos, somos todos partes componentes de uma planetária rede sociotécnica. A infraestrutura de acesso às plataformas digitais foi adensada aceleradamente nas últimas décadas como forma de indução do crescimento econômico. Por meio da criação e promoção da demanda por consumo de dados digitais, ou seja, a infraestrutura vem antes dos hábitos.
ela é uma mega infraestrutura global, um projeto de geoengenharia. Isso é uma rede, representação dessa rede. Bem, é sabido, e o Caio gosta muito disso, é sabido que todo objeto técnico reconfigura o campo de relações no qual é inserido. Ou seja, no momento que eu coloco uma cadeira aqui, todo mundo se senta, né? É impressionante, você coloca um objeto que é resultado de uma tecnologia, imediatamente você cria um novo comportamento e você organiza o espaço completamente. Todo objeto técnico insere na sociedade um conjunto de regras novas que deformam e reformam as regras pré-existentes. A gente está vivendo isso. Se fizermos um esforço de catalogação de todas as inovações tecnológicas introduzidas somente no século XX, podemos vislumbrar a profunda confusão nos papéis individuais e nas relações entre instituições, cidadãos, corporações e meio ambiente. Bem, é só uma nota, eu quero ficar claro que eu não estou falando de determinismo tecnológico, tá? Hoje, nós vivemos em um ambiente de grande densidade tecnológica. Sobressai-se nesse conjunto as tecnologias da informação e da comunicação. Isso aqui são só as redes principais de fibra ótica no mundo, que transportam 95% do tráfego de dados. É tudo com fio, tá tudo cabo. Elas produzem um imenso ambiente, ou seja, para a gente mandar um WhatsApp, eu preciso de um pátio operacional cuja totalidade é o próprio planeta. Elas se sobressaem porque são agentes aglutinadores que permitem que todo o produto da interação entre sociedade, objetos e ambientes converjam para grandes centrais de inteligibilidade, data centers, big data. Essas centrais são locais de extremo sigilo e de acesso restrito. A complexidade de sua operação aliena a sociedade, que, para compreender tal fenômeno, faz uso de metáforas etéreas como nuvem, virtualização, desmaterialização e palavras do gênero. Hoje, podemos e queremos controlar cada variável da nossa realidade, e esse é o aspecto crucial da tecnologia hoje. Esse controle está incrustado no planeta e na nossa paisagem mental, que o geógrafo brasileiro Milton Santos chamava de psicosfera. A vontade de controlar o ambiente materializa-se em bilhões e bilhões de dólares investidos na perene reconstrução simbólica da própria realidade. A realidade é reificada em dispositivos de realidade aumentada e realidade virtual. Tecnologias da visão, a que o filósofo e urbanista Paul Virilio, falecido agora no dia 10 de setembro, chama de realidade acelerada. E assim, por meio de interfaces eletrônicas cuja posologia obedece a prescrições e protocolos baseados em estatísticas, probabilidades e cruzamentos de informações que essa política... e assim, por meio dessas interfaces eletrônicas, que essa política é administrada à maneira de um fármaco. Nossa, que estranho. As redes sociais são pura ciência aplicada. São o encontro de modelos matemáticos, neurociência, ciência comportamental e engenharia de software. De todo modo, e curiosamente, a mensagem poderosa que circula por toda essa mídia que hoje carregamos em nossas mãos é tecnologia, numa espécie de autorreflexividade contínua. A tecnologia é em si uma mensagem poderosa cuja mera menção é capaz de reconfigurar amplas comunidades de significado. Essa é do Caio. McLuhan dizia que o telégrafo é um hormônio social que acelera a mudança cultural. Então vamos pensar agora, ele estava dizendo isso para o telégrafo, mas vamos pensar no WhatsApp. Vamos pensar na mobilização geral das percepções inaugurada com a internet móvel e com a possibilidade de nos comunicarmos intimamente com outros corpos remotos em movimento. Ou seja, eu consigo, fora de casa, falar com alguém que está fora de casa, em movimento, a qualquer momento. Incrível isso. Vamos pensar que esse é o território da política hoje, corpos móveis, mas que não é um território público, pois as tendências da mudança social estão sendo estruturadas por governanças algorítmicas, opacas e inauditáveis. A poderosa mensagem embarcada no termo tecnologia precisa ela mesma ser reconfigurada, pois ela é hoje promessa de ordem, certo? Ela é sempre defendida como um agente que pode trazer a ordem, mas no fundo a tecnologia está virando um agente do caos.
Apesar de seu cosmopolitismo, os ambientes que produzem as tecnologias mais populares padecem de um enviesamento tecnocrático e de uma perspectiva messiânica que limitam as possibilidades de sucesso em meio às complexidades humanas do fenômeno urbano. A misantropia, ou seja, o ódio ao ser humano, e o desprezo pelo espaço, nosso velho hardware, e o produtivismo, que lança produtos no ambiente da mesma forma como spams na nossa caixa de e-mail, a poluição mental e a desconexão interpessoal são também características de uma indústria que dominou os mecanismos de produção simbólica para unir as pessoas em torno do consumo, mas que ainda não quer escrever os novos códigos para unir a sociedade em torno da cooperação. Agora é a hora que eu mudo de imagem. Não era essa. O sistema financeiro e a indústria da tecnologia descobriram o valor da cidade e vislumbraram o futuro delas à sua imagem e semelhança. Olha que coisa divina. Smart Cities capturaram o imaginário, definindo que a gestão do organismo urbano deve se pautar pela busca de eficiência e produtividade acima de tudo, como se esses termos em si não fossem passíveis de interpretação local. A indústria, então, cria métricas para avaliar objetivamente a qualidade da experiência subjetiva. A indústria parametriza o fenômeno urbano para transformar o ambiente urbano em máquina produtiva, em entidade cibernética autônoma, em uma cidade que não pode ser atrapalhada pelas pessoas. Esses valores, eficiência e produtividade, estão nos conduzindo a um abismo. Eliminam do núcleo das relações sociais a temporalidade necessariamente mais alongada da conversa, do diálogo, da concentração e da observação desinteressada, fatores fundamentais em qualquer processo consistente de inovação. A cidade, hoje, é nosso espaço comum. É o contínuo que une uma infinidade de formas de existir na sociedade. Hoje, ela é o lugar de uma política cotidiana, cujas formas espontâneas, entre aspas, são progressivamente informadas e estruturadas por políticas industriais de inovação baseadas na onipresença de conectividade digital. Estou acabando, juro. Ainda que desejemos a vinda, desejemos é feio, né? Ainda que desejemos a vinda do Deus ex machina, que solucionaria a nossa crise de percepção do mundo, precisamos perceber antes que a forma atual das cidades e as formas atuais da comunicação entre os cidadãos são em si realização de futuros imaginados e projetados pelos nossos antepassados. Vamos aqui parar para lembrar do automóvel. O automóvel foi um projeto científico originado no século XVIII e cujos desdobramentos hoje impactam profundamente a vida na Terra. Portanto, se a cidade é o palco da próxima onda de inovação, temos de perguntar qual sociedade está sendo projetada e em que tipo de temporalidade ela pode florescer. Precisamos também entender a tecnologia como um processo fundamentalmente cultural e político, jamais autônomo, informado pela ciência, sim, mas também pelas ditas ciências humanas, a antropologia, as artes, o corpo, por toda a pluralidade cultural do nosso planeta. Estou chegando lá. As permanentes reconfigurações da percepção e, portanto, do imaginário social, induzida pelos usos correntes dos smartphones, são hoje simultaneamente ameaça e esperança. Começando pela ameaça, né, gente? Esses dispositivos nos expõem a uma dieta arrítmica e assíncrona de informação. Informações cujos fundamentos e intenções nos parecem progressivamente envoltos em nebulosas conspirações. Nos expõe uma dieta que maquinalmente nos separa de nosso presente imediato, nos cinge da realidade do nosso entorno e contexto e nos lança em uma turbulência coletiva de emoções que erodem as bases do pensamento e da força de vontade. Paradoxalmente, a esperança vem deste mesmo lugar. Temos hoje uma vasta infraestrutura tecnológica para se propor tecnologias sociais, para se articular arquiteturas de distribuição para políticas emergentes de corporação. Vamos pensar aqui no caso das plataformas. A noção de rede migra rapidamente para a noção de plataforma, ou seja, ações coletivas coordenadas, sincrônicas e rítmicas definidas pela partilha de um propósito comum.
A natureza dos sistemas digitais traz dinâmicas inéditas, mas isso não tem como negar. Mas podemos ver já prenúncios de que está em nosso caminho uma convergência entre política de inovação, política de comunicação e política urbana. Hoje está finalmente explícita a urgência de pensarmos em como realizar a reunião entre a política de comunicação, que acelera a percepção da passagem do tempo e nos separa do tempo do outro, e a política urbana, que organiza o inercial espaço que nos une, a cidade. Obrigado.